Depois de muita conversa jogada fora, finalmente a FIFA divulgou o valor da premiação total que será dividida entre os 32 times que disputarão a primeira edição do Super Mundial de Clubes. E essa grana não é pouca não, hein? E eu confesso que é bem mais daquilo que eu imaginava. Isso pelo que eu li em matérias lá até o ano passado, até o início desse ano, e também pelas premiações que foi dadas aí por outras competições importantes, como por exemplo a Copa do Mundo. E eu vou tirar como base essa reportagem aí, dessa matéria de hoje, de sexta-feira, dia 14 de março de 2025, do hoje.com, explicando aí um pouco, de maneira bem resumida, sobre a premiação milionária do Super Mundial de Clubes, tá? Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Abaixo tá esse troféu que eu achei lindo, não sei qual é a sua opinião. E olha só o que diz a matéria, ó. O Super Mundial de Clubes promete distribuir premiações milionárias. Promete, na verdade ele vai ter que cumprir, né? Para as equipes participantes, com um total de $1 bilhão, que dá mais ou menos cerca aí de 5,9 bilhões de reais em prêmios. Calma, esse $1 bilhão, ou quase 6 bilhões de reais, eles não serão divididos de maneira igualitária para todos os times, tá? Os valores fixos destinados a cada clube variam de acordo com a confederação de origem. Aqui abaixo vem a tabelinha explicando mais ou menos qual vai ser o valor, dependendo de algumas confederações, esse valor já fixado, como por exemplo da Conmebol, né? Mas antes disso, olha quanto ficaria a premiação para cada clube caso essa premiação de $1 bilhão fosse dividida para os 32 times. Ficaria em torno aí $1 bilhão dividido para 32 times, em torno de 31,250 milhões de dólares, né? Que hoje daria aí mais ou menos 181,305 milhões de reais. Isso aí é mais ou menos a metade do faturamento do Vasco em 2023. Olha quanta grana, hein? Mas essa divisão, ao meu ver, por exemplo, não seria justa e isso também não vai acontecer. Até porque tem times que têm valores de mercado bem maior do que outros. E clubes como, por exemplo, até aqui na América do Sul, Flamengo, Palmeiras, não ia nem aprovar, receber um valor aí igual o do Auckland City, por exemplo, lá da Nova Zelândia, cujo futebol é amador ainda, né? É semi-profissional. Mas essa divisão, ela ficaria mais ou menos assim. Aliás, ela vai ficar assim, dessa maneira aqui, para cada clube. E lembrando que essa premiação aqui é de participação. Só do clube estar lá, ele já vai estar ganhando isso aqui, tá? Na Europa, essa premiação vai variar entre 13, 31 e 39 milhões de dólares, que dá cerca aí de 76 a 229 milhões de reais. Isso aí, por exemplo, são 12 times lá na UEFA, né, que vão participar da competição. Vou entrar aqui na tabelinha, né, e a gente tem aqui, por exemplo, o Porto, né, no grupo A, a gente tem o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid, a gente tem também o Bayern de Munique e o Benfica. Além do mais, tem o Chelsea no grupo do Flamengo, tem a Inter de Milão no grupo E, a gente tem o Borussia Dortmund aqui no grupo do Fluminense, o Manchester City e a Juventus nesse grupo G, além do mais tem o Real Madrid e o RB Salzburg. E esse exemplo aqui do grupo H é o exemplo o melhor possível, né? Porque o Real Madrid, ele provavelmente, né, baseado nessa divisão de 39 milhões de dólares, de 13 a 39 milhões, o Real Madrid ele deve receber a quantia máxima. Afinal de contas, o valor de mercado do Real Madrid é bem diferente, por exemplo, do RB Salzburg, que é o time aqui do grupo H que está no grupo do Real Madrid. Então, já que a premiação mínima é 13 milhões de dólares, e eu imagino que, olhando esses times europeus, o Salzburg deve ser o time que vai receber a menor cota, porque provavelmente o valor de mercado dele é menor do que o Porto, do que a Inter de Milão, do que o Borussia Dortmund, né? Então vamos supor que o RB Salzburg, já por estar participando dessa competição, ele já embolsa aí em torno de 13 milhões de dólares e o Real Madrid 39 milhões de dólares. Na América do Sul, todos os 6 times receberão aí 15,2 milhões de dólares. E se você não é bom de conta, fica tranquilo que o pai aqui já converteu tudo, tá? Os 6 times aí, cada 6 times daqui da América do Sul, da Conmebol, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, o Botafogo, o River Plate e o Boca Juniors já vão embolsar 15,2 milhões de dólares. Só por estar participando, cerca de 89 milhões de reais. É uma boa grana, né? Da CONCACAF aí é 9,5 milhões de dólares para cada time, né? São 4, mas aí se for contar o Inter Miami são 5, então não sei se o Inter Miami, por ser mandante, ele vai receber também essa quantia ou se vai ser uma quantia diferenciada. Tem o Messi lá, então não sei o que a FIFA vai fazer.
Na Ásia, mesmo valor, 9,5 milhões de dólares. E o curioso é que na África é 9 milhões de dólares, né? Um pouco menos do que a Ásia. Normalmente o futebol africano é mais forte do que o asiático. E na Oceania, como só tem um time, esse time vai receber 3,5 milhões de dólares, que é o Auckland City, como eu citei no início, cerca de 20 milhões de reais. E isso pode não ser muita coisa aqui para o Brasil, né? Para os clubes brasileiros que estão no Mundial, mas para o Auckland City, provavelmente vai resolver muita coisa para eles lá. Além disso, né? Cada time vai receber mais umas granas extras aí, tá? Por exemplo, cada vitória na fase de grupos, por exemplo, o time vai embolsar, qualquer time, de qualquer confederação, na fase de grupos, vencer um jogo, embolsa 2 milhões de dólares, cerca de 11,7 milhões de reais. Se empatou, 1 milhão de dólares, hoje 5,9 milhões de reais, e óbvio que se perder não vai embolsar nada, a não ser só o prêmio de participação, né? Porém, conforme o time vai passando de fase, essa premiação ela vai aumentando. Isso segundo uma informação que eu vi por fora lá do jornal Marca da Espanha, tá? E eu só não vou colocar aqui porque eu não consegui traduzir para deixar aqui direito. Mas eu fiz um exercício aqui para a gente tentar calcular mais ou menos quanto que ficaria essa premiação, por exemplo, para um time brasileiro. Vamos lá. No grupo A, o Palmeiras tem como adversários o Porto, o Al-Ahly e também o Inter Miami, time do Lionel Messi, do Suárez e companhia. Se o Palmeiras vencer os 3 jogos da fase de grupos, além do prêmio de participação, que são 15,2 milhões de dólares, o time também vai embolsar 6 milhões de dólares, tá? O total aí dá em torno de 21,2 milhões de dólares, que convertido em reais, em torno de 123 milhões. Mas vamos supor que no grupo D, o Flamengo, que tem o Esperance da Tunísia, e o Leão, o Flamengo vença o Esperance e também vença o Leão, e empata com o Chelsea, o Flamengo vai embolsar aí, além dos 15,2 milhões de dólares por participação, vai embolsar 4 milhões de dólares pelas 2 vitórias e mais 1 milhão de dólares por empate, somando aí um total de 20,2 milhões de dólares, convertidos em reais, dá mais ou menos 117,2 milhões de reais, isso só na fase de grupos, contando, óbvio, aí uma simulação que eu fiz, o Palmeiras vencendo os 3 jogos e o Flamengo vencendo 2, empatando 1, né? Mas, como eu falei, se o time avançar para a fase do mata-mata, ele for vencendo cada jogo, ele vai embolsando uma quantia a mais. Então eu fiz uma simulação aqui só para a gente ter uma noção do que seria, por exemplo, o Real Madrid, que deve receber a quantia máxima por participação, por exemplo, né? O Manchester City eu acredito que também vai receber isso aí. Então olha só, se o Real Madrid chegasse na fase de grupos, vencesse todos os jogos, vencesse, além do prêmio de participação, e vencesse todos os jogos do mata-mata, o prêmio final ficaria assim, ó, olha só que loucura. O Real Madrid está no grupo H, e lá ele vai enfrentar o Al Hilal, o Pachuca e o RB Salzburg. Vamos supor que o Real Madrid vence os 3 jogos, ele já embolsaria 6 milhões de dólares, além do prêmio máximo de participação, que eu imagino que seja em torno de 39 milhões de dólares, tá? Aí o Real Madrid avança para a fase do mata-mata. Como esses valores que eu vi agora a partir do mata-mata estavam em euro, então vamos supor que dá mais ou menos isso aqui que eu vou falar em dólares, tá? Então o Real Madrid avançou para as oitavas de final, venceu 7 milhões de dólares a mais. Chegou nas quartas de final, também venceu e embolsa mais 12 milhões de dólares. Porém, o Real Madrid chegou na semifinal e venceu com bola rolando, sem prorrogação, sem pênalti. E embolsa mais 20 milhões de dólares. Chegou na final e derrotou aí um time qualquer na final. Embolsa mais 28 milhões de dólares, além de mais 37 milhões de dólares pela premiação do título. Somando o total aí, desde o início até o final, 149 milhões de dólares, o que convertido hoje daria mais ou menos em torno de 864 milhões de reais. É muita grana e o Real Madrid vai querer isso, hein? Eu espero que você tenha entendido aí mais ou menos o que eu quis passar aqui, os valores da premiação. Esses valores aí, eles vão aumentando conforme os times vão sentando à mesa para conversar com o Infantino, então rola muito aquelas negociações. Algumas confederações vão querer puxar um pouquinho mais para cá, outras mais um pouquinho para lá. A premiação de participação ela já está definida, é esses valores aí que eu falei para vocês, porém na Europa a gente ainda não sabe quanto cada clube vai receber dentro dessa quantia deles lá, né? Então tem que aí esperar um pouquinho, alguns dias aí para saber também quanto vai ser a premiação, a verdadeira premiação pelo título, e conforme o time vai avançando aí na fase do mata-mata, né? O que vai dar mais ou menos isso aqui que eu falei, tá? Gostou do vídeo? Dá um pause aqui agora, me deixa aquele like esperto, se gostou dessas informações também. Se não conhece o meu canal, já se inscreva. Também não esqueça de ativar esse sino das notificações, porque é ele que vai te avisar
toda vez que eu for postar um vídeo aqui no Planeta Futebol Clube, é o meu canal. Se você não conhece, né, como eu já te fiz o convite para se inscrever, também navegue pelas playlists aí que eu vou deixar como recomendação agora no final do vídeo. E também sobre o vídeo falando um pouco mais sobre esse Super Mundial de Clubes. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, valeu e até a próxima.